Do gado ao girassol, passando pelo milho, soja e o sorgo. Em Rondônia, a integração lavoura, pecuária, floresta é uma vitrine de vários produtos. Veja na capacitação tecnológica de hoje. Olá pessoal, nós vamos hoje aqui estar discutindo um pouquinho sobre o sistema de integração lavoura-pecuária, uma produção de grãos, proteína e madeira de forma sustentável na região da Amazônia brasileira. Hoje, não diferentemente do que acontece no Mato Grosso e não diferentemente do que acontece no Brasil, a soja já é o principal produto agrícola do estado de Rondônia. Só que hoje, dentro do estado de Rondônia e parte de algumas regiões do Mato Grosso, dificilmente você consegue dissociar a soja do milho, em cultivo em sucessão, e da atividade pecuária. E em alguns casos, até mesmo entrando outros componentes dentro do sistema, que seria o girassol e o algodão. E o sorgo também. Esse potencial agrícola, não só de Rondônia, mas de outras regiões com as mesmas características no bioma Amazônia, ele acontece em função principalmente do relevo, que permite cultivo em áreas de maior escala, apesar da estrutura fundiária não permitir, e o clima extremamente favorável, com chuvas na grande parte dentro desse ecossistema, com mais de 140 dias por ano com chuva, né? E distribuições que vão de 1.800 milímetros até 2.800 milímetros de chuva por ano. A questão de logística, ela cada vez toma uma importância maior, visto a dificuldade de escoamento e o custo de escoamento da produção agrícola, né? E principalmente quando a gente fala em commodity, de baixíssimo valor agregado. Bom, o sistema de integração. Eu vou falar aqui basicamente de um sistema que começou na região de Vilhena, é uma região de Cerrado, onde nós estamos muito próximos e somos parte de uma região de produção de grãos e adjacente a uma das principais regiões de pecuária de corte da região norte, que é a região de Corumbiara, Chupinguaia, Pimenteiras e outros municípios adjacentes, que é chamado Cone Sul de Rondônia, né? Onde a gente tem grandes propriedades rurais com atividade pecuária, grandes produtores de boi. Esse sistema foi feito em cima de uma área com soja, visando a recomposição do seu passivo florestal. Foram abertas essas áreas em linhas onde foram introduzidos as essências florestais. Uma oportunidade aqui de plantio dessas essências florestais. Aqui a gente já começa a ver o desenvolvimento da principal essência florestal, mesmo dentro do bioma Amazônia. Hoje, a principal essência florestal que a gente tem encontrado nos sistemas de recomposição inicial do passivo florestal seriam essências exóticas, principalmente o eucalipto, né? Visto que existe uma demanda muito forte, né, hoje, por madeiras. Nas regiões de produção de grãos, no bioma Amazônia, a gente tem uma necessidade muito grande de abastecimento de secagem de grãos, de utilização para a construção civil, e cada vez está sendo mais difícil a utilização de essências florestais nativas. Então, é uma essência florestal de maior facilidade de plantio, de rápido crescimento, né, com cerca de 5, 6 anos. Nessas regiões a gente tem obtido em áreas de povoamento homogêneo mais de 300 estéreis. O eucalipto tem entrado de uma forma muito forte, né, pelo menos no primeiro momento. Hoje já tem outras alternativas, mas normalmente também, principalmente exóticas, para recomposição florestal ou para reflorestamento, né? No primeiro momento pode ser utilizado, visto que o período que a gente tem para a recomposição de reserva legal é um período extenso. A gente pode iniciar com a essência exótica e
paulatinamente a gente vai enriquecendo esse sistema com essências nativas, naquele percentual que a legislação solicitar. Nesse sistema, a gente faz, normalmente, o primeiro cultivo com soja, visto que são poucas as regiões dentro da área da Amazônia que a gente faz milho, implantação em larga escala na primeira safra, basicamente soja. Na segunda safra, a cultura mais utilizada é o milho. Em algumas regiões do bioma que estão dentro do estado do Mato Grosso, a gente tem a utilização de algodão e algumas áreas, né, hoje tem que ser representativo, porque hoje já tem mais de 80 mil hectares, mais de 80% do girassol produzido no Brasil está dentro do bioma Amazônia, que é a região de Campo Novo dos Parecis, né? A gente tem girassol também entrando dentro desse sistema. E entrando muito forte para a produção nesse sistema, uma terceira safra ou uma segunda safra, o capim. Grande parte daquela região que a gente tem a pecuária mais pujante, o pessoal tem feito a primeira safra com soja e a segunda safra com capim. Quando a gente visita algumas propriedades ou propriedades menores, propriedades de pequenos produtores, a preocupação é um pouco diferente. Lá a gente divide basicamente em dois tipos de sistema. Um sistema que a gente mais discute, ou que a gente mais conhece, é o sistema de integração lavoura-pecuária, que é o basicamente a gente está discutindo aqui. Que a gente planta basicamente na primeira cultura a soja, na segunda cultura o milho, ou o milho consorciado com capim, ou o capim solteiro. E no ano seguinte, a gente vem repetindo basicamente as mesmas culturas. Já no sistema que a gente observa, principalmente visando pequenos produtores, a gente tem observado a integração de uma forma diferente. O sistema de pecuária-lavoura, onde o indivíduo tem pegado parte da sua propriedade, né, de pastagem, recuperando com culturas anuais, introduzindo principalmente o milho, que vai ser utilizado basicamente como forragem, na forma de silagem, e, posteriormente, o indivíduo coloca capim naquela mesma área. Ou seja, por um período de um ano, ele entra com o milho ou a cultura anual, mas basicamente voltando para a área de forragem. E, posteriormente, ele volta com a forrageira novamente. E essa forrageira ele deixa por mais um tempo indeterminado, ou normalmente conduz para mais 1 ou 2 anos. Que isso aí é uma das características da região de pecuária leiteira, né? Já aquela pecuária extensiva, na qual a gente tem as grandes áreas de produção de pecuária, a gente observa o seguinte: aqueles produtores que converteram os sistemas de pastagem para a agricultura, né, como segunda safra, grande parte deles tem optado com a cobertura com a forrageira. E a forrageira para a alimentação de bois. Ele deixa por mais um período de ocupação de 2 a 3 meses de seca e aí vem com a reintrodução da cultura anual novamente, né? Essas são as principais abordagens da integração lavoura-pecuária em nosso estado. E, basicamente, todos os estados da região norte. Com exceção de alguns planos pilotos, né, nessa parte de integração lavoura-pecuária-floresta, a gente observa, basicamente, visando recomposição, pelo menos nessa fase inicial, visando recomposição de reserva legal, a introdução do elemento florestal, né, na qual é feito, né, o sistema de integração lavoura-pecuária e introduzido um componente florestal no meio. Uma vez que, como foi colocado aqui, são áreas basicamente
de pequenos produtores, né? E que nessas áreas o passivo florestal, de uma forma ou de outra, vai ser recomposta. Esse passivo florestal na área de grãos, na Amazônia Legal, está cada vez menor, uma vez que grande parte ou a principal parte desse grão produzido dentro da Amazônia Legal ser exportado e se exigir, né, legalização fundiária e legalização ambiental dessas áreas que estão sendo ocupadas com grãos. Esta é a grande preocupação do estado do Mato Grosso e dos agricultores do estado de Rondônia. Agora entrando na agricultura também o estado do Pará, com essa grande preocupação. Então, hoje, o indivíduo, para produzir grãos, além da questão fundiária, para a venda do grão, para ele ser exportado, ele tem que ter também a legalização ambiental dessas suas propriedades, além daquelas questões de mão de obra escrava, de mão de obra infantil. Mas essa questão ambiental para a produção de grãos, ela é fundamental. Sendo assim, nessas áreas, né, o passivo florestal a ser recomposto, ele é relativamente pequeno, né? São propriedades que ganharam esse período de, anteriormente, atingir até 30 anos para recompor suas áreas de reserva legal, mas grande parte deles não tem esse problema. Esse sistema é um sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, na qual o primeiro ciclo foi soja, o segundo ciclo foi girassol e capim, né? Foi retirado o girassol e posteriormente ficou somente a cultura do capim. Essa é uma outra unidade com milho, né, e capim. A produtividade no sistema, ele ficou com cerca de 25 sacos de milho por hectare. Foi um ano de menor distribuição de chuva. Aqui a gente já observa uma área de integração na qual o capim foi plantado junto com o milho. O milho a gente obteve uma produtividade ainda de 65 sacas por hectare, né? A soja 62 sacos por hectare nessa mesma área. A gente usou arrozesienses, aqui uma arrozesiensis também com milho. É interessante colocar que nesses sistemas, quando a gente começa a trabalhar, igual essas regiões de boa precipitação, né, que a gente, sincronizando bem o calendário, e esse calendário, a gente na agricultura, a gente se prepara para um determinado calendário agrícola, e esse calendário agrícola ele é extremamente dependente de chuva, a gente tem uma programação de plantio, tem uma programação de colheita. Quando você trabalha com a cultura, esse calendário já é bastante ajustado. Quando você trabalha com duas culturas, ou no caso de Vilhena, que a gente trabalha com 1,85 culturas ano, que a gente trabalha com a safra principal e 85% dessa safra com a segunda safra, esse calendário fica mais ajustado. Quando a gente trabalha com 3 safras, esse calendário fica mais ajustado ainda, que a gente tem que ter um sincronismo muito bom para o plantio da primeira cultura anual, da segunda cultura anual com o milho e o capim, e um sincronismo também para esse capim vir, né, que é a terceira cultura.